Eu me chamo Janaína Maria, tenho 35 anos. Eu passei por momentos muito sombrios na minha vida. Quando eu decidi andar sozinha, viver sozinha. Eu criei o meu próprio mundo e eu quis viver nele achando que era o melhor e era o correto. Então ali eu me isolei, comecei a achar que eu não era útil diante das circunstâncias que a minha vida estava naquele momento. Não me achei útil para nada, principalmente para ser mãe. Então foi aí que tudo desabou na minha vida, quando eu tinha certeza dentro de mim que eu não servia mais para ser mãe. E aí foi quando eu comecei, por eu ter alimentado isso, Satanás achou uma brecha na minha vida e começou a enviar os dele para eu ouvir vozes, eu ver vultos, eu ver pessoas. E quando aquilo ali começou na minha mente ser algo normal, eu vi que realmente eu estava ficando louca. Mas eu não queria falar para ninguém porque eu achava que isso aí era frescura. Eu mesma achava. E também achava que as pessoas iriam achar que era frescura. Então eu guardei aquilo ali para mim e chegou um momento que eu disse que eu não servia e foi quando eu resolvi tirar a minha própria vida. Nessa época eu tinha a certeza de que meu casamento não iria dar certo, porque a gente tinha decidido não estar mais junto, estava separada na época. E aí foi quando também eu não tinha expectativa nenhuma em relação ao meu casamento, que era algo que não estava mais nos meus planos, nem nos planos dele. E tudo isso eu criou um peso na minha mente, que eu imaginava, não estou servindo para cuidar do meu filho, eu não vou conseguir fazer tudo isso, mesmo ele me dando todo o apoio, toda a força com ele, com o meu filho, mas foi mais uma situação que Satanás se aproveitou para colocar essa inutilidade na minha mente. E eu alimentei isso. Mas aí foi quando eu decidi tirar minha própria vida. Tinha certeza que ali era a melhor solução, era a única solução, porque eu achava que ia acabar o peso para mim e para todos que viviam ao meu redor. Mas me enganei, graças ao Senhor Jesus eu me enganei. E o Senhor não permitiu que fosse concluído aquele pensamento, aquela ação. Eu tentei me enforcar. Eu não sei como foi que eu consegui fazer aquilo, não. Não foi eu. Eu estava num local que a altura não dava para eu fazer aquilo sozinha. Eu não sei como foi aquilo. E eu simplesmente, eu tinha tomado alguns relaxantes para me dormir. Não tinha essa intenção quando eu tomei algum relaxante, porque eu precisava dormir. Eu estava sem dormir muitos dias. Eu precisava dormir porque eu precisava de paz, E eu achava que a minha paz era só se eu dormisse. E nesse dia eu estava tão dominada pela medicação para relaxar que eu só me vi na situação. Eu não sei como foi que eu fiz aquilo ali. Era muito alto, era um ambiente alto e eu só via que eu estava pendurada. Eu não sei se foi o efeito da medicação. Eu não sei, eu só sei que eu estava pendurada e as pessoas estavam lá me tirando. E depois disso, eu só me lembro, depois dessa situação, eu só me lembrei depois de uns 2, 3 dias o que tinha acontecido. A depressão atrapalhou tudo mesmo. Que na verdade era uma opressão. Atrapalhava meu sono, atrapalhava meu convívio familiar, atrapalhava eu como mãe, como amiga, como funcionária, como filha, como pessoa. Atrapalhava em todas as áreas da minha vida. Eu não queria estar em nenhum lugar. Eu chegava, tinha determinados momentos que eu queria estar em alguns lugares e as pessoas ficavam achando que era frescura minha, que eu não queria estar ali. E de repente aquele lugar, por mais alegre que estivesse, ficava macabro. Parece que ficava tudo escuro. A minha vontade era só de ir para casa, eu precisava chegar em casa. E quando eu chegava, pronto, ali no meu quarto era o meu mundo. Era o meu mundo. Porque ali era a única forma que eu tinha de me esconder. Era isso, eu queria me esconder naquele momento. E eu até tentava.
foi quando apareceu a igreja na minha vida. E foi com que fez com que mudasse tudo isso, todo esse pensamento. E eu deixei desse egoísmo de querer resolver tudo sozinha e comecei a dividir os meus problemas, que todo mundo tem. Eu hoje estou, graças ao Senhor Jesus, vai fazer 10 anos que eu faço parte do ministério. E todos os dias a gente enfrenta problemas, só que hoje é muito diferente. Pode vir a tempestade que for, hoje o meu posicionamento é diferente. Eu posso até ser abalada fisicamente, mas a minha fé jamais vai ser abalada. Porque eu sei de onde o Senhor Jesus me tirou, eu sei o que Ele fez na minha vida. Então o que Ele fez, nada, nem ninguém, nem nenhuma situação vai poder abalar a minha fé. Porque a minha fé está nele, somente nele, no Senhor Jesus. Pela misericórdia do Senhor, Deus me permitiu conhecer a igreja, porque eu não sei como era que eu iria chegar até a igreja, mas depois que eu cheguei, eu soube que haviam pessoas orando por mim, haviam pessoas que estavam ali intercedendo, que comprou a minha causa, junto com os pastores, junto com a igreja, e aquela oração teve poder, teve força, e o Senhor Jesus me levou até a igreja. Mas não foi fácil chegar. Todo dia era uma desculpa, todo instante era uma desculpa, todo instante era uma pedra que aparecia, era uma complicação, que era para eu não ir para a igreja. E tanto é que no dia que eu ia para a igreja, eu passei muito mal. Satanás sabia que no dia que eu colocasse o pé na igreja, ele perderia as forças sobre a minha vida. Então ele arrumou toda desculpa para que eu não chegasse até lá. Eu sei que isso acontece na vida de muita gente. Muita gente tenta ir para a igreja, diz eu vou hoje eu vou, amanhã eu vou, mas não consegue e quando é depois que vem se dar conta, se pergunta, mas por que mesmo não fui? E não entende, não percebe que ali é uma ação de Satanás, que ele não quer que a gente receba o que realmente a igreja tem para oferecer a gente, que é uma vida que Satanás quer tomar. E de certa forma ele já tem poder sobre ela, né? Porque a gente não consegue ter forças de ir até a casa do Senhor. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu senti foi eu comecei a passar mal na hora, assim, como sempre eu não queria que ninguém visse nada, sem demonstrar nada a ninguém. E eu comecei a me sentir mal, mas tentei disfarçar o máximo possível. Mas para a honra e glória do Senhor, um dos pastores ia passando, acredito que ele sentiu, eu não estava dando demonstração, que estava conseguindo disfarçar muito bem, mas eu acredito, e ele mesmo falou que sentiu o desejo de fazer oração em mim. E quando ele fez aquela oração em mim, eu senti que saiu de dentro de mim um peso muito grande, um fardo muito grande. E eu consegui respirar bem. Coisa que também, junto com a depressão, vem as crises de ansiedade, né? E ali eu estava sem respirar direito e foi depois dessa oração eu comecei a respirar normalmente. Aí fiquei até o final e pedi uma oração novamente. Fui para o atendimento e fui conversar. E nessa conversa com o pastor me orientou, me disse que iria comprar aquela briga junto comigo. E uma das coisas que ele falou que ficou guardado para mim foi que eu não podia, nem ninguém consegue carregar nenhum fardo sozinho. A gente tem que dividir esse fardo. E o único que pode levar esse fardo não é ninguém aqui humanamente falando, e sim o Senhor Jesus. E foi uma das coisas que ficou guardada dentro de mim. Eu disse, eu não consigo mesmo carregar esse fardo sozinha. E aí ele começou junto comigo, no momento de oração, eu comecei a frequentar mais a igreja. E no mesmo dia eu cheguei em casa e eu rejeitei todos os medicamentos que os médicos tinham passado para mim, porque eu tinha buscado. Eu busquei a ajuda humana, não desmerecendo nenhum médico, mas aquilo ali não era físico, era algo espiritual. E nesse momento, quando eu cheguei em casa, que eu vi que eu não ia tomar remédio, antes eu ficaria sem paz, de imaginar que eu não iria tomar aquele remédio para dormir. E foi quando eu consegui ficar aquela noite sem tomar remédio. E eu dormi a noite inteira. Foi uma noite de paz, uma noite de tranquilidade.
E eu não precisei de remédio nenhum, porque o meu remédio foi e é o Senhor Jesus. E desse dia pra cá, eu só comecei a sentir mais sede pelo Senhor Jesus. Eu nunca fui uma pessoa perversa, de agir com perversidade. Tudo que eu agia era porque eu quebrava a cara mesmo. E aquilo ali era o que mais Satanás colocava na minha mente. Se eu fosse uma pessoa que tivesse as intenções de perversão, de maldade, e de repente eu me ver em algumas situações, era o que mais Satanás colocava na minha mente. Mas não era culpa minha, nem era culpa, não era culpa de ninguém. Eu nunca culpei ninguém, nem me vitimizo nunca por isso, por aquele momento que eu estava passando. Mas eu simplesmente não quis demonstrar para ninguém que eu estava passando por aquilo ali. Eu relaciono esse momento na minha vida totalmente a falta de compromisso com Deus. Eu não dava brecha para o Senhor agir na minha vida. Até porque eu não me sentia digna, ninguém é digno. Hoje eu entendo isso. Nós não somos dignos do Senhor, mas a misericórdia dele na nossa vida é o que nos move. Mas aí tem pessoas que dizem, não mereço. Eu não mereço, eu não vou buscar Deus, eu já estou até com vergonha. Eu pensava isso, eu estou até com vergonha de falar com Deus. Eu vou falar o quê com Ele? Se Ele já vê tudo. Ele já vê tudo. E teve um momento até que eu quis culpar Ele. Eu não culpava as pessoas, porque as pessoas não sabiam do que passava na minha mente. Mas teve um momento que eu disse, o Senhor não sabe, é aquela história. Eu brigava com Ele e sempre terminava no colo dele. Eu dizia, o Senhor não sabe como eu estou? Se Deus existisse mesmo, eu não estaria desse jeito. Só que Ele sempre existiu, Ele sempre vai existir. Só que Ele, como eu costumo dizer para todo mundo que me conhece, que convive comigo, o Senhor, Ele é educado, Deus é educado. Deus não vai agir como Satanás age. Quem invade é Satanás. Deus só entra onde existe brecha para Ele. Brecha não, onde existe espaço, onde Ele é convidado. E até eu entender isso foi um processo. Isso era o que mais machucava a minha mente, o meu coração, porque eu não queria estar indo diretamente buscá-lo, porque eu achava que ele já sabia de tudo que eu estava passando. E como se ele tivesse a obrigação de chegar lá e cuidar, curar, fazer tudo o que era para eu fazer. Só que depois eu entendi que precisava a minha atitude. E todo esse processo que passou na minha vida foi necessário para que hoje eu entendesse. E até pessoas que passam por situações muito piores do que eu e já vieram conversar comigo e hoje eu falo. E nesse processo a gente tem que dar esse espaço para o Senhor. Ele não vai invadir a vida de ninguém. A mensagem que eu deixo para você que está passando por momentos assim, que está se sentindo oprimido, sobrecarregado, que não vê mais esperança na sua vida, é que entregue esse fardo que você está carregando a quem realmente pode carregar, que é o Senhor Jesus. Saia do seu mundo, o nosso mundo, o mundo que a gente cria na nossa mente, não leva a gente a lugar algum. Mas o mundo de Cristo, Ele nos leva a ter vida. E não é só a vida eterna, quando a gente morrer, não, é uma vida de paz, uma vida de alegria, de felicidade, a paz que excede todo entendimento, aqui mesmo nessa terra. Então entregue sua vida a Cristo, busque ajuda, não fique no seu mundo. Entregue sua vida a Deus e tudo que Ele prometeu é uma nova história. Acalma. E